Olá, meus queridos alunos. Hoje é quinta-feira, dia 14 de maio, e nós damos início a mais um dia de aulas online. Para começar esse nosso dia, eu vou pedir que você me mande a foto da página 109, que é o exercício de hoje de geografia. Então, vamos dar início à nossa aula indo para a página 110. Então, vamos começar a falar sobre a América do Sul. Está pronto? Então vamos lá. A América do Sul é composta de 12 países, entre eles o Brasil e ainda pela Guiana Francesa, que pertence à França. Possui também várias ilhas, como a ilha Geórgia do Sul, que pertence ao Reino Unido. Esse subcontinente abriga grande diversidade de paisagens. Conheça algumas delas nas fotografias a seguir. Então, observe essa primeira imagem. Ela é o deserto do Atacama. É considerado o mais seco do mundo. Localiza-se no norte do Chile. Ao lado, nós temos uma das maiores e mais populosas cidades, que é a de São Paulo. Na América do Sul estão localizadas importantes e populosas cidades como São Paulo. Logo embaixo, nós temos a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Estende-se por diversos países da América do Sul. Então, a floresta amazônica ela não pertence só ao Brasil, ok? Vamos para a página 111. Os países da América do Sul possuem atividades econômicas muito variadas. Em alguns deles, como Brasil, Argentina e Chile, as indústrias são muito importantes para a economia. A agricultura é outra atividade importante para os países sul-americanos, mas é praticada de maneiras diferentes em cada um. Em alguns deles, utilizam-se tecnologias modernas, principalmente para produzir grandes quantidades de alimento e matérias-primas, como a soja, o trigo e a cana-de-açúcar. Em outros, predomina uma agricultura voltada para a subsistência da própria família, sem o uso de tecnologias modernas. Então, vou dar uma pausa aqui, para falar um pouquinho. Nesses países da América do Sul, em alguns é muito importante, o país sobrevive dessa agricultura de um jeito industrial, de uma forma de produzir muito para vender até para fora do Brasil. Já em outros países que são um pouco menores, eles fazem a agricultura voltada para a subsistência. O que é a subsistência? É quando você planta somente o necessário para o seu uso. Você só planta aquilo que é necessário para a sua família, não é para a venda, ok? A exploração de recursos naturais, como o gás, o petróleo e o minério de ferro, também tem grande importância econômica para alguns países, como a Venezuela e o Brasil. Nós temos aí embaixo uma imagem de uma base venezuelana de extração de petróleo e gás no lago do Maracaibo. Essa foto é de 2015. Aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, um lugar chamado Campo dos Goitacazes, onde tem uma bacia e nessa bacia tem uma instalação também da Petrobras, que é a empresa que cuida de tirar petróleo do nosso solo, ok? Então, vamos para número 1. O Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. Verifique no mapa da página 106 que países não fazem fronteira com o Brasil e escreva seus nomes aqui. Então, vamos voltar lá na página 106.
eu acredito que não dê para ler direitinho, mas olha aí no seu livro. Então, eu sei que o Brasil faz fronteira com quase todos os países. Observe aí no mapa. Quais são os países que o Brasil não faz fronteira? Observe com atenção, ok? Então, eu posso ver que ele não faz fronteira com o Chile, né? Bem aqui, no cantinho, que fica pro lado de fora aqui, né? E com o Equador. O Equador, ele fica bem aqui, ele não faz fronteira com o Brasil, ok? Agora, nós vamos para o número 2. Você já foi a algum outro país da América do Sul, além do Brasil? Qual? Essa é uma pergunta que eu vou pedir para você escrever aí no seu livro, ok? Fotografar e mandar para mim. Número 3. Se você respondeu sim à questão anterior, escreva o que mais gostou de ter conhecido nesse país. Se você respondeu não, qual país gostaria de conhecer e por quê? Então, eu vou deixar, essas duas questões para vocês responderem, fotografarem e me enviarem, ok? Vamos para a página 112. A diversidade da população nas Américas. Vários povos fazem parte da história do continente americano. Até a chegada dos europeus colonizadores, ele era habitado por diversas etnias indígenas. Na América do Norte, os colonizadores foram principalmente os espanhóis, os franceses e os britânicos. Já na América Central e na América do Sul, os principais colonizadores foram os portugueses no Brasil e os espanhóis no restante do território. Após a chegada dos colonizadores europeus, vieram os africanos, que foram escravizados, e, séculos mais tarde, inúmeros imigrantes, como italianos, japoneses, alemães, entre outros. Todos passaram a conviver no continente. Essa miscigenação pode ser observada nos traços físicos das pessoas e nos costumes e tradições herdados. Muitas das palavras do nosso idioma, por exemplo, têm origem africana ou indígena, como abóbora, origem africana, e mandioca, origem indígena. Então, com o tempo, depois da chegada dos europeus no nosso continente, foram acontecendo a miscigenação, essa mistura de povos. Por quê? Os europeus colonizaram o nosso continente e assim eles foram trazendo os escravos, os africanos. Depois, quando a escravidão foi proibida, quando o tráfico negreiro foi proibido, eles começaram a trazer imigrantes, oferecer trabalho para imigrantes aqui, principalmente de países que estavam em guerra. Então, começaram a vir italianos, alemães, japoneses, e foram chegando outros povos aqui no nosso continente, e esses povos foram se misturando, foram se juntando, e aí nós formamos o nosso país, por exemplo, onde nós somos uma mistura de vários povos diferentes. E isso se mostra nos nossos costumes. Você sabia que tomar banho não é um costume dos nossos colonizadores? É um costume indígena, até porque os colonizadores não tinham muito esse hábito de tomar banho. Isso era um hábito indígena. Um outro hábito que os nossos colonizadores não tinham era de escovar os dentes. Esse é um hábito africano. Você faz todo dia
uma coisa que é um hábito africano. Hoje em dia, todos nós sabemos a importância de se escovar os dentes, mas naquela época nem todos gostavam muito. Então vamos observar as características dessa miscigenação no povo hoje em dia. Nós temos algumas imagens aqui embaixo. A primeira imagem é de um homem afrodescendente em Nova York, Estados Unidos. Aqui. Ao lado dele eu tenho uma mulher descendente de portugueses no Rio de Janeiro. Do lado eu tenho uma menina indígena em Huacahuasi, Peru. Não sei se fala assim não, tá, gente? Depois eu tenho uma mulher descendente de japoneses em São Paulo. Um homem descendente de espanhóis em Buenos Aires, na Argentina. E um menino descendente de britânicos em Vancouver, no Canadá. Olha só como os povos foram se misturando, né? Foram se mudando, não ficaram só nos seus países, né? Foram passando para outros lugares. E assim, novas culturas e novos costumes surgiram. Vamos para a página 113. Número 1. O que é miscigenação? Miscigenação é a mistura de diferentes etnias, de diferentes povos. Número 2. Antes da chegada dos europeus colonizadores, que povos habitavam o continente americano? O continente americano era habitado por diferentes etnias indígenas. Então, era habitado por diferentes etnias indígenas. Número 3. Escreva os principais povos europeus que colonizaram os locais indicados. Letra A. Brasil. O Brasil foi colonizado pelos portugueses. B. América Central e do Sul. Espanhóis e portugueses. Letra C. América do Norte. Britânicos, franceses e espanhóis. Número 4. Encontre na sopa de letras as palavras de origem indígena e africana que costumamos utilizar no dia a dia. Então, eu tenho aí origem indígena, mandioca, pipoca, caju. E de origem africana, abóbora, quiabo e fubá. Então, dá uma pausa no vídeo e procura essas letrinhas, essas palavrinhas aí, ok? Eu já volto. Então, vamos para a nossa correção. Aqui eu tenho pipoca, abóbora, quiabo, fubá, mandioca e caju. Ok? Vamos para a letra A. Você já conhecia essas palavras? Procure no dicionário o significado das que você não conhece e anote no caderno. Então, se você não conhece alguma, você pode anotar aí no seu livro, se der, né? Se tiver espaço, senão você anota e deixa dentro do seu livro, ok? E a letra B. Por que utilizamos palavras de origem indígena e africana? Nós usamos palavras de origem indígena e africana porque o português que nós falamos, né? O português, a língua falada no Brasil, é uma mistura do português de Portugal com a língua indígena e africana, ok? Porque esses foram lá as pessoas que fundaram o Brasil, né, em termos. Foram as primeiras pessoas daqui
Então foi com eles que o nosso idioma foi surgindo. Então acabou se misturando português de Portugal com o idioma da África com o idioma dos indígenas, ok? Nós vamos agora para a página 116, tá? Porque a página 114 e 115 vão ficar para a próxima aula de geografia. Então, vamos pular para a página 116. Para conectar história. O olhar de um pintor europeu. Muitos pintores europeus vinham ao Brasil para retratar o nosso país no início do século XIX. A intenção deles era mostrar ao povo europeu como eram as paisagens e quem eram os moradores dessas terras. Os indígenas despertavam grande curiosidade pelo seu modo de vida, considerado selvagem. Entre esses pintores está Johann Moritz Huygens. O que será que Huygens mostrou aos europeus? Olha, observe essa imagem que ele pintou. Né? Nós podemos ver alguns indígenas soltando flecha, tentando proteger a sua tribo. Vinham os colonizadores com as suas espingardas, com as suas armas, né? Que eram diferentes, que não eram conhecidas pelos indígenas. Dá para ver os indígenas aí também atingidos, outros se rendendo. Por quê? Porque para os europeus esse modo de vida dos indígenas era errado. Era muito diferente, né, do que os europeus estavam acostumados. Afinal de contas, na Europa se usavam roupas, eles andavam vestidos, até porque é muito mais frio do que no Brasil. Então, eles tinham essa necessidade de se cobrir, de não andar nu, né? Eles achavam isso um grande absurdo. E isso era uma coisa totalmente natural para os indígenas. Então, eles eram considerados selvagens, né? Os europeus não aceitavam esse modo de vida dos indígenas e acabavam, em algumas vezes, entrando em conflito, até porque o indígena estava no lugar dele e aqueles homens, né, tentando tomar aquele espaço que era deles, desmatando com aquelas armas diferentes, né? Então, houve em alguns momentos, né? Em muitos momentos, na verdade, houve esse embate, esse encontro que não foi legal. E esse pintor retratou um pouquinho, né, dessa vida selvagem que nós tínhamos aqui no Brasil, que os indígenas tinham. Vamos agora para a página 117. Número 1 do Explore. Na imagem é possível identificar um grupo de indígenas, como eles estão representados. Observe, eles estão representados sem roupas, que era como eles viviam naquela época. Então, eles estão retratados sem roupa. Número 2. De acordo com a imagem, o que indica que o grupo de indígenas está sendo atacado? Nós temos uma mulher, né, uma indígena morta, indígenas feridos. Nós temos também um grupo ali atrás da árvore, um grupo de mulheres, né, com crianças tentando fugir dali. Então, essas são algumas partes dessa imagem que indicam que esses indígenas estão sendo atacados. 3. Em sua opinião, qual foi a intenção do pintor ao retratar bem no centro da imagem o indígena sendo ferido? Olha, se
formos pensar nessa imagem, dá para perceber que o pintor ele quer mostrar a violência que o indígena estava sofrendo, certo? Até porque os homens que estão atacando não estão feridos, só os indígenas estão feridos. Então, esse pintor quis mostrar a violência que o indígena sofria, ok? Nós temos assim, número 4, né? Amplie. Faça uma pesquisa em livros e sites sobre os indígenas que vivem no Brasil atualmente, procurando respostas para as seguintes perguntas. Então, nós temos algumas perguntas aí embaixo, aonde ele vive, se é aldeia distante, com o que ele trabalha, como ele se alimenta, hoje em dia, né? Então, eu vou indicar para vocês um site para fazer essa pesquisa, ok? Essa pesquisa será feita num papel, para mim, né? Para fotografar, mas é só para outra semana, ok? Então vamos lá. Nós temos o mirim.org, é um dos sites, tá? É um site que fala sobre os indígenas aqui do nosso Brasil, do nosso país. É mirim.org. É www.mirim.org. Se você não conseguir entrar nesse site, você pode pesquisar de outras formas, ok? Eu só estou dando uma opção de site para pesquisa. No número 5, está pedindo a sua opinião, em sua opinião, o que é necessário para que os indígenas sejam tratados com respeito atualmente. Então, a número 4 e a número 5 são atividades que vão ficar para quinta-feira da semana que vem. Então, vamos lá. Eu vou ficar para segunda-feira, para quinta-feira da semana que vem, vão ficar as atividades da página 114, 115 e o número 4 e 5 da página 117, ok? Então, eu te espero agora para a aula de matemática de hoje. Um beijo!